Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um bloco de aula com a nossa disciplina de Direito Administrativo. Neste bloco, nós vamos abordar os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito e os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Ou seja, vamos ver aqui o artigo 9º e o artigo 10 da Lei 8.429, a famosa Lei de Improbidade Administrativa. Para a gente começar, vale destacar que esses tipos infracionais, esses dois que você está vendo aqui, não são os únicos previstos na Lei 8.429. A Lei de Improbidade Administrativa prevê 4 tipos infracionais, artigo 9º, 10, artigo 10A e artigo 11. Nós temos essas duas hipóteses, enriquecimento ilícito e prejuízo erário, mas também temos concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro e tributário, no artigo 10A, e atos que atentam contra os princípios administrativos, né, no âmbito ali do artigo 11. Apesar disso, aqui neste bloco, nós estudaremos o artigo 9º e o artigo 10 da Lei 8.429. Tudo bem? Muito cuidado, porque quando esses dispositivos são exigidos em prova, normalmente as bancas cobram a literalidade deles. Então, é muito importante fazer a leitura integral do artigo 9º e do artigo 10. Vamos começar pelos atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito. Marcílio, o que é enriquecimento ilícito? A resposta está no artigo 9º caput. O caput do artigo 9º prevê que constitui ato de improbidade administrativa, importando, então, enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Então, veja, o enriquecimento ilícito acontece quando alguém se vale do cargo, do mandato, da função, quando um agente público se vale dessa perspectiva, dessa posição dele para auferir uma vantagem patrimonial indevida. Esse é o enriquecimento ilícito, que se encontra lá no caput do artigo 9º da Lei 8.429. Só que muito cuidado, se você for lá no dispositivo, você vai ver que existe uma série de incisos. Vai do inciso 1 ao inciso 12, com hipóteses de atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito, não é mesmo? Sim, você vai encontrar. Se você está aí com o seu Vademecum agora, pegue e abra no artigo 9º. Veja, o artigo 9º, por exemplo, no inciso 1º, aqui no inciso 1, prevê como ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições de um agente público. É uma hipótese, percebeu? Aí você vai encontrar outras hipóteses, inciso 2, inciso 3, inciso 4, inciso 5, muito cuidado com isso, tá? De acordo com o STJ, esse rol que você encontra no artigo 9º é um rol apenas exemplificativo, não é um rol taxativo. O próprio caput dá a entender isso, porque no finalzinho ele diz assim, ó, notadamente, e aí vem as hipóteses. Ou seja, esses incisos fazem parte de um rol exemplificativo, entendimento do STJ. Ah, Marcílio, mas as questões de concurso público exigem conhecimento literal sobre os incisos? Sim. Por isso, é importante ler o artigo integralmente e treinar através de questões. Tudo bem? Mas é um rol exemplificativo. Outro entendimento também importante sobre isso diz respeito ao requisito para alguém praticar esse ato. Para que alguém venha a praticar um ato de improbidade administrativa decorrente desse enriquecimento ilícito, exige-se o dolo. Exige-se o dolo. De acordo com o STJ, não é possível enquadrar alguém no artigo 9º da lei por culpa. Por quê? Porque o artigo 9º não prevê a modalidade culposa. De acordo com o STJ, se o dispositivo não prevê a modalidade culposa, só é possível responsabilizar no caso de dolo, ou seja, quando houver a intenção. O STJ entende dessa forma. Já que lá no caput do artigo 9º você não encontra a palavra culpa em nenhum momento, o STJ entende que o enquadramento no artigo 9º exige dolo,
exige a intenção em cometer o ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. E esse é um ponto que vem sendo muito cobrado em prova. Há uma tendência em se exigir o conhecimento acerca disso. Então, para que alguém cometa um ato de improbidade administrativa que importe em enriquecimento ilícito, exige-se a comprovação do dolo. Tudo bem? Marcílio, devo ler os incisos do artigo 9º? Sim. Quando nós formos resolver algumas questões, você vai ver que eles são cobrados. Tudo bem? Muito cuidado. A hipótese do artigo 9º é uma hipótese autônoma e independente da hipótese do artigo 10, que prevê o prejuízo ao erário. Um agente público pode se enquadrar no artigo 9º ou pode se enquadrar no artigo 10. É possível, por exemplo, que uma pessoa responda por improbidade administrativa tendo se enriquecido ilicitamente sem causar prejuízo ao erário. Como, Marcílio? Um agente público, por exemplo, pede um dinheiro para poder agilizar um processo, por exemplo. Ora, aquela agilização do processo não causa um prejuízo ao erário, mas causa um enriquecimento ilícito. Ou seja, as hipóteses do artigo 9º e 10 são hipóteses autônomas, tá? Para que você saiba. Então, quando é que uma pessoa vem a responder por prejuízo ao erário? A segunda hipótese é a hipótese do artigo 10. Você vai encontrar também no caput do artigo 10. O artigo 10 caput prevê que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, veja agora, dolosa ou culposa, que exige, então, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Ou seja, se uma pessoa, por ação ou omissão, causa essa perda patrimonial, desvio, etc., poderá ser responsabilizada na forma do artigo 10 da Lei 8.429. A Lei 8.429 entendeu que o prejuízo erário era uma situação um pouco mais grave do que as outras hipóteses. Tanto foi assim que o próprio dispositivo previu de forma expressa a modalidade culposa, coisa que o artigo 9º não fez. Dá uma conferida. O artigo 10 fala expressamente ação ou omissão dolosa ou culposa, o que significa dizer que uma pessoa pode responder por improbidade administrativa, neste caso do artigo 10, tanto por dolo como por culpa, ou seja, negligência, imprudência ou imperícia, tá? Isso é o que prevê o caput do artigo 10. O STJ entende que, se o dispositivo prevê a modalidade culposa, tudo bem. Nesta hipótese, poderá haver a responsabilidade, mas se não prevê, não pode. Então, quando você vai no artigo 9º da lei, que fala sobre enriquecimento ilícito, não há previsão sobre modalidade culposa. Quando você vai, por outro lado, no artigo 10, a previsão é expressa, ou culposa. Está lá. Então, o STJ entende que, no caso de prejuízo erário, a atitude culposa pode ensejar a responsabilidade por improbidade administrativa, tá? Da mesma forma que o artigo 9º, o artigo 10 também traz uma lista de hipóteses. Você vai encontrar aqui do inciso 1, são várias e várias hipóteses, até o inciso 21. Pegue o seu vade-mecum. Vamos ver, por exemplo, o inciso 1, que prevê, como ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Neste caso, o que está acontecendo não é um enriquecimento ilícito do agente público, mas sim uma perda patrimonial por parte da administração pública. Ou seja, nós estamos evidenciando a perda de patrimônio público. E por isso nós temos uma gravidade maior. O ato de dilapidar o patrimônio público passando para o particular é um ato mais grave. Tanto é assim que
houve a previsão da modalidade culposa no caso do artigo 10. Marcílio, esse rol também é exemplificativo? Também. O caput do artigo 10 fala notadamente, lá no finalzinho, última palavra, notadamente. Então, são exemplos de hipóteses de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário. Tudo bem? Mais uma vez, como eu falei, os incisos podem ser cobrados na literalidade? Podem. Podem ser cobrados sim, como já foram diversas vezes. De vez em quando cai uma questão, por exemplo, sobre o inciso 5, permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Então, se você não sabe, você não consegue responder muitas vezes. Embora que dá para entender também pelo núcleo central do caput. Enquanto o enriquecimento ilícito acontece por auferir vantagem patrimonial indevida, o prejuízo horário acontece por perda patrimonial. Marcílio, nesse tipo previsto na Lei 8.429, apenas agentes públicos podem ser enquadrados? Muito cuidado. Não é bem assim. A Lei 8.429 prevê também a possibilidade de particular cometer um ato de improbidade administrativa. Pode, Marcílio? Pode. Pegue a Lei 8.429 no seu artigo 3º. Olha o que o artigo 3º diz, e ele é muito cobrado em prova. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade, ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Então, o particular, ele pode muito bem concorrer para que haja um prejuízo ao erário. E, nessa formatação, ele poderá, então, ser responsabilizado conforme o artigo 3º, combinado com o artigo 10 da Lei 8.429, tá? Então, rol exemplificativo, enquanto o enriquecimento ilícito exige-se dolo, o prejuízo ao erário prevê a possibilidade de dolo ou de culpa. Marcílio, e as penas são diferentes? Sim. A gente vai ver, inclusive, mais à frente, que as penas por improbidade administrativa estão previstas lá no artigo 12 da Lei 8.429. No caso de enriquecimento ilícito, você vai encontrar as penas de forma expressa lá no artigo 12, só que em um inciso específico. No inciso 1, nós temos, então, as penas que são aplicáveis ao caso de enriquecimento ilícito. E no caso de prejuízo ao erário, você vai encontrar, então, o artigo também 12 prevendo, só que agora no inciso 2, com as penalidades que são aplicáveis em caso de prejuízo ao erário. Vale a pena aqui um destaque. As penalidades por improbidade administrativa que estão previstas no artigo 12 da lei se submetem, evidentemente, ao prazo prescricional previsto na lei. O artigo lá da nossa legislação prevê prazo prescricional, o artigo 23, de 5 anos com início de contagem em hipóteses diferentes de acordo com os 3 incisos. Só que, cuidado, ponto de aprofundamento. De acordo com o STF, a gente terá oportunidade para falar especificamente sobre isso, mas de acordo com o STF, o ressarcimento ao erário especificamente, quando decorrente de um ato de improbidade administrativa de caráter doloso, é imprescritível. Mas apenas essa hipótese, com base no artigo 37 da Constituição, parágrafo 4º e 5º. Tudo bem? As demais penalidades se submetem ao prazo prescricional do artigo 23. Mas, em resumo, é isso. Enriquecimento ilícito, artigo 9º, exige-se comprovação de dolo, rol exemplificativo, tendo como núcleo central auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida. Prejuízo erário, artigo 10 da Lei 8.429, tendo como núcleo central a perda patrimonial, podendo ser por dolo ou por culpa. Espero que você tenha entendido.
Me coloco à sua disposição para o que precisar, para qualquer dúvida. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Valeu, pessoal! Olá, tudo bem? Vamos então para mais um bloco de aula com a nossa disciplina de Direito Administrativo. Neste bloco, nós vamos resolver algumas questões com o tema improbidade administrativa. São questões acerca do artigo 9º e do artigo 10 da Lei de Improbidade, ou seja, sobre enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Sem perder muito tempo, vamos então a essas questões, começando pela nossa primeira, que diz assim: constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, e aí vem as hipóteses. O que ele quer saber é qual dessas hipóteses se enquadra como enriquecimento ilícito, o que exige de você conhecimento acerca do artigo 9º da Lei 8.429. Como eu falei, a maior parte das questões acaba exigindo conhecimento acerca da literalidade da lei. Então, faça a leitura do artigo 9º e do artigo 10. Então, qual dessas hipóteses se enquadra como enriquecimento ilícito? Vamos lá. Letra A. Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º da lei que trata deste assunto. A alternativa errada, porque ela não está falando sobre enriquecimento ilícito, e sim sobre prejuízo ao erário. Há um desfalque do patrimônio das entidades. Então, é prejuízo ao erário. Artigo 10. Letra B. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Ora, quem aceitar esse emprego vai ter o quê? Um enriquecimento ilícito. É exatamente essa a hipótese. Nós temos aqui uma alternativa que nos traz a reprodução integral do artigo 9º, inciso 8. Então, como eu falei, literalidade do texto da legislação sendo exigida em prova, tá? Essa é a hipótese do artigo 9º, inciso 8. Quem aceita esse emprego é uma pessoa que vai se enriquecer ilicitamente, se valendo da condição de agente público. Então, letra B seria a alternativa correta, mas vamos ver aí as demais. Letra C. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância de formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Errado, não há aqui o enriquecimento ilícito necessário. Letra D. Permitir ou facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Não é essa a hipótese, a pessoa teria que receber o valor, mas o agente público está permitindo, facilitando, não é o caso de enriquecimento ilícito do artigo 9º, não é uma das hipóteses. E letra E. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Também não é uma das hipóteses do artigo 9º. Então, aqui, letra B seria a alternativa correta a ser marcada. Veja, uma questão que cobra literalidade da lei. Vamos para mais uma? A gente fez essa primeira, que é uma questão de analista judiciário, área administrativa. Vamos fazer agora uma de juiz, uma outra banca, para você ter uma noção mais ampla. Olha aí. Os atos de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, ainda estamos no artigo 9º. Letra A. Não admitem a forma culposa. Perfeito, é isso aqui. Nós vimos que o STJ entende que a forma culposa só é admitida quando o dispositivo prevê. E a única hipótese que prevê modalidade culposa é prejuízo ao erário, artigo 10. Enriquecimento ilícito não tem previsão. Então, enriquecimento ilícito só pode ocorrer mediante comprovação do dolo, nunca por meio de culpa, tá? Isso válido para o artigo 9º, que trata do enriquecimento ilícito. A letra B fala: acarretam ainda que culposamente prejuízo ao erário? Não necessariamente. Letra C. Estão previstos de forma exaustiva no artigo 9º da Lei de Improbidade? Não. Nós vimos que a lista do artigo 9º da Lei de Improbidade é uma lista exemplificativa. Parte final ali do caput ainda fala notadamente, não é? Então, é uma lista exemplificativa. Letra D. Exigem ressarcimento integral dos danos causados. Não necessariamente. Se não há dano causado, não haverá
né, esse ressarcimento. Então, aqui a letra A seria a alternativa correta. Uma questãozinha um pouco menor em termos de tamanho, mas um pouco mais profunda, né, porque exigiu conhecimento sobre essa jurisprudência, sobre esse entendimento do STJ na interpretação do artigo 9º caput. Então, letra A seria a alternativa a ser marcada. Tudo bem? Vamos para mais uma questão, agora voltando para analista judiciário. A ideia aqui é que você possa passar pelas diferentes bancas para ter uma visão mais ampla, tá? Olha aí, é ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Opa, o parâmetro agora mudou. Agora é uma questão sobre o artigo 10, não mais sobre o artigo 9º, né? Artigo 10, então você conhece as hipóteses do artigo 10, conhece os incisos? Se não conhece, é importante fazer a leitura integral. De qualquer forma, se na hora da prova não lembrar, tente compreender, né? O artigo 9º serve para hipótese em que o agente público ofere uma vantagem patrimonial indevida e o artigo 10 para quando há uma perda de patrimônio público. Tente, pelo menos, raciocinar em cima disso, se não conhecer a literalidade do artigo 9º e 10. Vamos então para a questão. Qual é a hipótese que se enquadra como prejuízo erário? Letra A. Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica direta ou indireta a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Errado, essa não é a hipótese de prejuízo erário, é uma hipótese de enriquecimento ilícito, artigo 9º, inciso 1. Então, não é a letra A, viu? Muito cuidado, né? Muitas vezes as alternativas estão aproximadas, elas se parecem, e se o candidato não ficar atento, pode acabar sendo levado ao erro. Então, aqui nós temos uma hipótese de enriquecimento ilícito, por isso a importância de ler todos os artigos. Letra B. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º da Lei 8.429 por preço superior ao valor de mercado. Bem, o que ele quer aqui é a literalidade do artigo 10 e a letra B não se encontra no artigo 10, tá? Então, ele está cobrando de você conhecimento sobre a literalidade do artigo 10, depois faça a leitura. Letra C. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Também não é uma das hipóteses do artigo 10, embora muitas vezes se pareça, né? Letra D. Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º da lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Também não é uma hipótese necessária de prejuízo erário. Sobra então a letra E. A letra E nos traz uma hipótese, mais uma vez, uma hipótese literal da Lei 8.429. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Né? O inciso 5, o inciso 5 prevê expressamente essa hipótese. Então, mais uma vez, uma questão que está exigindo de você conhecimento literal. Gente, tem que ter em mente que as bancas podem exigir desde uma literalidade bem simples até um posicionamento doutrinário jurisprudencial e o candidato tem que estar preparado. O cara que quer ser aprovado de verdade em um concurso tem que saber que hoje em dia as bancas tentam estruturar as questões de maneira variada. Por isso o treino é tão importante, né? Como eu sempre digo, treino duro, jogo fácil. Quanto mais você treina, melhor você fica mais perto da aprovação. Bora para mais uma questão ainda de analista judiciário, né? Estamos aqui passando por algumas questões para você entender e praticar o seu conhecimento, destacando que a maior parte das questões cobra literalidade, né? Embora hoje em dia tenha uma tendência
para você encontrar questões com conjunto de itens, questões com casos hipotéticos para você resolver, e essa aqui já varia um pouquinho. Olha aí, ó. Determinado agente público, em troca de vantagem econômica, facilitou a alienação de um bem público por preço inferior ao valor de mercado, praticando assim ato de improbidade administrativa. Nesse caso, de acordo com a legislação pertinente, o agente público praticou o ato de improbidade administrativa e aí vem as hipóteses. Veja que ele coloca nas alternativas exatamente as 4 hipóteses da lei, né? Nós temos no artigo 9º, enriquecimento ilícito, no artigo 10, prejuízo ao erário, nós temos ainda no artigo 10A, concessão de benefício financeiro tributário indevido, e no artigo 11, violação a princípios. Olha qual é essa hipótese. Mais uma vez, nós temos a literalidade aqui, artigo 9º, inciso 3 da lei. Ele diz exatamente isso. O artigo 9º, inciso 3, prevê perceber, né? Perceber aqui, olha, vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta, alocação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. E aqui, no enunciado, ele fala exatamente isso, em troca de recebimento de vantagem econômica. Ou seja, o agente público auferiu vantagem patrimonial indevida para facilitar essa alienação. Hipótese, então, de enriquecimento ilícito, lá do artigo 9º, inciso 3 da Lei 8.429. Marcílio, você me falou que essa lista, né, do artigo 9º, do artigo 10, é uma lista exemplificativa. Pelo que eu estou vendo, é muito cobrada em prova. Sim, ela é muito cobrada em prova. Ela é muito cobrada em prova. Por isso tem que estudar. Não é porque a lista é exemplificativa que você não vai ser exigido em prova. Né? Vou pegar um outro exemplo. Lá na Lei 8.666, a lista de hipóteses de inexigibilidade de licitação é exemplificativa. Nem por isso deixa de cair. Cai. E cai muito pelo que você está vendo aqui. Tá bom? Então, cuidado, cuidado. Faça leitura integral, faz esqueminha, faz mapa mental, faz o que puder. Tá valendo tudo. O importante é treinar. Bora para mais uma? Mais uma questão agora da FGV 2015, ó, analista judiciário. De acordo com a Lei 8.429 e com a doutrina de direito administrativa, o ato de improbidade é administrativa. E aí vem as alternativas. Veja, essa é uma questão um pouco mais profunda, que está envolvendo múltiplos conhecimentos, não só sobre o artigo 10 e o artigo 9º, mas eu quis colocar para mostrar que pode ir além, ou seja, que a questão ela pode ir um pouquinho além da literalidade, embora, né, a preponderância seja de questões que cobram a literalidade. Olha aqui que interessante. Letra A, é ilícito de natureza criminal, que tem como consequência a aplicação de pena privativa de liberdade e sanções de natureza político-administrativa. Errado. A natureza dela, segundo a doutrina, é cível. Letra B, somente se configura se houver dano ao erário. Errado. Nós vimos, inclusive, que há o enriquecimento ilícito, violação a princípios. Letra C, enseja a indisponibilidade de bens do agente público que se enriqueceu pela prática do ato, que pode ser decretada mediante decisão fundamentada de autoridade administrativa. Errada. É mediante decisão de uma autoridade judicial. Né? A autoridade administrativa não pode fazer essa decretação. Olha a letra D. Pode ser cometido também pelo particular que induza ou concorra para a prática do ato ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Falamos inclusive no bloco sobre isso, né? Artigo 3º da Lei 8.429 prevê que o particular também pode responder por improbidade quando ele induz ou concorre para a prática do ato. Né? Nós falamos aqui sobre os tipos, e lá no artigo 10, inclusive, eu comentei sobre esse artigo 3º. Muito cuidado, porque às vezes a banca pode te querer exigir isso. Né? O conhecimento não só sobre a estática do nono 10, mas fazer uma ligação com outro dispositivo, fazer uma mescla de exigências na mesma questão, como foi esse caso aqui. Veja, a questão está cobrando, né, natureza do ilícito, está cobrando dano ao erário, está cobrando indisponibilidade de bens, está cobrando essa participação do particular. Né? Letra E.
dá aso à aplicação de sanções como cassação dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento horário e pena privativa de liberdade. Errado! Lá no artigo 12 não há pena privativa de liberdade, né? Ainda mencionei a importância de você fazer a leitura do artigo 12 também. Beleza? Espero que essas questões tenham servido para você ter uma boa visão do assunto e qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Forte abraço e até a próxima!